Pois é, meu amigo, a pauta será o Tarcísio de Freitas, que tem um grande problema agora. Podem torná-lo inelegível para 2026. Um desembargador do Tribunal Eleitoral falou que sim, ele pode ficar inelegível. Ele teve que correr para Brasília para pedir ajuda a alguns amigos para barrar essa situação. Vamos entender o que está acontecendo? Será que o Tarcísio pode ficar inelegível? Outra questão que nós vamos falar também são os reflexos da eleição do Donald Trump. Pois é, pode parecer que não, mas ainda está dando muito pano para manga essa questão da eleição do Donald Trump. O Putin falou que não vai parabenizar o Donald Trump. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Lula cedeu, teve que recuar, não resistiu. Muito disso a gente vai discutir nesse editorial de agora. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Eu não gosto de ficar pedindo, mas tem muita gente que não está nem inscrito no canal, acha que está e a própria plataforma desinscreve. E cá entre nós, depois que eu fiquei pidão, comecei a pedir a inscrição, o canal cresceu bastante. Isso dá mais força pra gente e eu te agradeço por essa confiança, tá bom? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, estou aqui pra gente poder bater um papo sobre política e entender um pouquinho mais o que está rolando, inclusive os reflexos da eleição do Trump aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá? Lembrando a você, se não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, 20 regras para a vida ou Persuasão Política, os livros continuam disponíveis para você, tá bom? Só fazer o download e pagar o valor que você acha justo, tá disponível aí. Vamos começar com o comentário de vocês? É o seguinte, esse comentário eu não sei se é uma ameaça, eu não entendi muito bem esse comentário aqui, sei que é uma pessoa que não gostou muito dos posicionamentos que eu fiz em relação ao Donald Trump. E eu preciso esclarecer para vocês, vai que vocês pensam mais ou menos assim, né? Então, não tem nome, né? Então eu já fico suspeito com perfil que não tem nome. Tem pau e número, né? Então aí não dá, né? Um monte de pauzinho e número. Mas vamos lá. As pessoas inteligentes do Brasil, sendo de esquerda ou direita, muita gente inteligente na esquerda, né? Mas de esquerda ou direita, não estão nem aí se o Trump ganhou. Como assim? Se o cara é inteligente, no mínimo ele tem noção da importância geopolítica dos Estados Unidos no Brasil. Então, não sei se você sabe, eu sou mestre em comércio internacional. Você sabe o tanto que a eleição do Trump pode impactar o Brasil, tanto positivo em alguns pontos ou negativamente, não por causa do Trump, mas por causa do nosso governo de esquerda. Tá, mas vamos lá. Somos brasileiros e votamos no Brasil. Concordo com você. Agora, se a extrema-direita... Aí já se entregou. Esse cara é de esquerda, né? Se a extrema-direita vibra com isso, significa que nem o discurso do Trump ouviram. Ouvimos sim. Você deve estar falando sobre o pessoal que está lá, né? Principalmente os que estão lá. Vamos entender o seguinte. Talvez você não entenda a realidade. Hoje, meus familiares, grande parte já está nos Estados Unidos, né? Tem green card, já estão... totalmente legal lá. Eu trabalho com isso, né? Eu faço imigração, então é óbvio que eu sei como é que funciona o negócio. Deixa eu contar um segredo para você. Uma coisa é a demagogia do discurso esquerdista. Outra coisa são as ações da direita. O Trump, ele não quer expulsar imigrantes. Ele quer retirar imigrantes ilegais que tornam o país inseguro, e eu apoio 100% o Trump. Não sei se você sabe, durante a gestão Biden, muito mais pessoas foram dispensadas, ou seja, foram extraditadas, deportadas, do que na gestão Donald Trump. Eu tenho um parente, um cunhado, que tem vários funcionários lá, e muitos são hispanos, muitos são imigrantes. Normal essas pessoas, de repente, serem deportadas. Então, assim, uma coisa é o discurso, outra é a realidade. O que o Donald Trump quer lá nos Estados Unidos? Pessoas sérias, trabalhadoras, que não têm problemas com a justiça, que não têm problemas nos seus países de origem, é isso. Então, esse discurso seu está no mínimo desatualizado, ou você não conhece a realidade nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, tá? O que você realmente imagina que pode ocorrer de ruim aos brasileiros com essa vitória? Vamos entender. Você, por certo, não é brasileiro.
pois torce declaradamente contra o Brasil. É preciso te observar. Eu acho que isso é uma espécie de uma ameaça, mas vamos lá. O que pode acontecer? Pode acontecer que a gente permaneça com esse governo de esquerda que a gente já tem. E vem cá, não é que o dólar se valorizou por causa do Trump. É o real que se desvalorizou por causa do Lula. Você tem que entender nesse prisma. O Trump, ao vencer, subiu o dólar. As coisas vão ficar mais caras, mas porque as pessoas não confiam no Lula e confiam mais no Trump. O mercado norte-americano se tornou muito mais atrativo do que o mercado sem segurança jurídica nenhuma do Brasil. Então, uma grande responsabilidade de tudo isso, do ruim, do mal que pode acontecer no Brasil, não é por causa do Trump, é por causa do Lula. Mas o ponto que nós temos que expor aqui é o que pode acontecer é que, no quesito liberdade de expressão, censura, autoritarismo, o Brasil vai ser pressionado. Então, parabéns, né, a todos que torceram e torcem para o Donald Trump. Todos, mesmo os do Centrão. Olha só, esse aqui é o Hamilton Mourão, ex-presidente da República com o Bolsonaro. Não é muito bem quisto pela galera da direita, não, cá entre nós, mas ele se denomina de direita. É um direita trans, é centrão, mas fala que é direita. O Hamilton Mourão escreveu o seguinte: Lula, com sua tradicional inépcia diplomática, é infantil, anti-americanismo e se manifestou desnecessariamente sobre sua estima por quem perdeu as eleições nos Estados Unidos. Pior, falou demais e chamou Donald Trump de nazista. 2026 está logo ali e o vento que venta lá, venta cá. Concordo com o Hamilton Mourão. Tá? Nessa fala dele eu concordo. O Lula perdeu uma ótima e maravilhosa chance de ficar calado. Se eu tenho uma eleição polarizada, onde eu sei a grande chance de uma figura perder, como era o caso da Kamala Harris, as projeções apontavam para o Trump, eu vou falar abobrinha, vou falar pinico. Para quê? Só para deixar a situação do Brasil ainda pior. Então, bola fora mais uma vez do Lula. E presta atenção, a própria Globo, né, essa publicação é do Mário Frias, a própria Globo já reconhece o retorno da direita como algo inevitável. Inevitável. A esquerda está se acabando, a quimioterapia mundial está funcionando e a esquerda não está sendo mais levada a sério. A política da história moderna dos Estados Unidos. Ele volta como uma coisa gigante, Renata. E talvez a dimensão de um governo no futuro, né? Hã? E talvez com mais implicações, desculpa, não queria de mais implicações para o futuro. Exato. E para o mundo inteiro, né? Para várias regiões do mundo, para essa onda de conservadorismo que está varrendo o mundo, certamente uma sinalização fortíssima. É política. Você viu? A onda de conservadorismo que está varrendo o mundo é uma sinalização fortíssima. Ninguém aguenta mais o discurso woke. Até a Europa sentiu o impacto. As bolsas europeias operam em alta após vitória de Donald Trump. As principais bolsas europeias operam em alta na manhã dessa quarta-feira, com destaque para ações de defesa após a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. Qual que é o problema do Brasil? Não está andando do lado certo da história. O Brasil poderia estar surfando nessa onda by Trump e, pelo contrário, ele está nadando contra a correnteza. Se fosse um governo como o da Argentina, do Milei, vai surfar nessa onda, vai estabelecer acordos comerciais, vai fazer boas negociações. É o que o Milei está fazendo. Olha se os argentinos ou se o Milei está preocupado com a vitória do Donald Trump. Não está. Então, cá entre nós, vamos abrir os olhos, né? Outro ponto, matéria da Gazeta do Povo, e eu preciso alertar vocês quanto a isso, tá? A onda conservadorismo contra a onda woke. Fracassa a tentativa de incluir aborto na Constituição da Flórida. Plebiscito não teve voto suficiente. Vem cá. Há muito tempo eu tenho um projeto, né, que eu não vou nem mandar para deputados e senadores, dessa vez eles que o façam se quiserem, tá? Mas eu já falei muitas vezes aqui.
esse discurso, drogas, de aborto, esse discurso, essa agenda woke, conservadorismo contra o wokismo, ela tira o foco do principal problema brasileiro, economia. Qual que é a minha visão? Hoje eu vejo que o Brasil, em sua grande maioria, é um país conservador, mais guinado à direita do que à esquerda. Pegue as pautas sensíveis, aborto, drogas, casamento homoafetivo, pegue todas essas pautas, faça um plebiscito e deixe o povo escolher. Pegue todas essas pautas sensíveis. Ao aplicar essas pautas sensíveis, nenhum deputado poderá sequer questionar. Então vamos fazer o seguinte, vamos tratar do aborto, vamos fazer um plebiscito. Se o povo votar favoravelmente para que aconteça o aborto deverá acontecer e dentro de 10 anos ninguém pode reverter. Porque o povo votou, todo o poder emana do povo. Agora, se o povo falar não, o esquerdista que abrir a boca defendendo o aborto, ele tem que ser preso por apologia ao crime. Entenderam? Durante 10 anos não se pode voltar a questionar. Depois de 10 anos, se assim for a vontade da sociedade, faz uma nova revisão. Então, para mim é isso. Armas. Deixa a população decidir. Um plebiscito de verdade, onde a lei será aprovada pela população. A regra é: está liberado o uso de armas pela população. 30 anos, não abra a boca e não. 10 anos, não abra a boca e não enche o saco. Nós conseguimos. Ou nós perdemos. Mas a população define. Aqui, o reflexo que eu sei que vai acontecer é isso aqui. Os esquerdistas vão perder quase sempre. Até porque, né, as pautas deles não são pautas tão boas assim, né? Vamos falar do Tarcísio de Freitas? Pois é, o Tarcísio de Freitas está com problema. Vamos relembrar o caso para vocês. Durante a eleição municipal, o Tarcísio apoiava o Ricardo Nunes, centrão, enquanto que o Lula e o Boulos tinham um alinhamento, né? Um alinhamento à esquerda. Saiu uma matéria de jornal dizendo que havia um salve, né? O que era um salve? É uma ordem de comandos criminosos para que todos os presos votassem no Boulos e na Marta Suplicy e rejeitassem a hipótese de votar na Rosana Vale, assim como no Ricardo Nunes. E o Tarcísio falou sobre isso. Ele expôs sobre isso. Por isso, entraram com ação contra ele. Com essa ação que o Boulos entrou, ele pediu a cassação e a inelegibilidade do Tarcísio e do Nunes. É real, é possível, tá? Tarcísio recorre a Brasília após TRE citar inelegibilidade. O Tarcísio de Freitas procurou importantes nomes do judiciário em Brasília, após o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes, afirmar que o governador pode ficar inelegível. O governador ligou ao menos para 2 figuras de destaque para tratar do assunto, demonstrou alguma preocupação e pediu opiniões, mas disse não acreditar que a ação impetrada pelo PSOL culmine em sua inelegibilidade. No meio político, a proposta é que o governador não sofrerá punição grave pela declaração dada no dia da vitória do aliado Ricardo Nunes sobre Guilherme Boulos. Bem relacionado com o STF e com o TSE, Tarcísio de Freitas tem dito que pretende concorrer à reeleição em 2026. Pois é. A grande questão aqui é que o Tarcísio de Freitas realmente tem um bom relacionamento com o Supremo Tribunal Federal e um bom relacionamento também com o TSE. Então, dificilmente isso vai acontecer. Já disse do ponto de vista jurídico que o Tarcísio reproduziu uma matéria jornalística, então não tem nada demais. Agiu como se eleitor fosse, mas não deixa de ser estranha a colocação do próprio desembargador, que falou que pode dar a inelegibilidade do Tarcísio. Nós vamos estar acompanhando isso aqui e trazendo para vocês. Outro ponto. Causou uma certa surpresa o PGR aqui fazer um recurso, ou então uma validação, né? Só para falar, não, teve recurso, valida isso aí. A PGR recorreu da decisão que anulou as condenações de Dirceu na Lava Jato. O Gilmar Mendes deixou o Zé Dirceu apto a concorrer novamente, né, a um pleito eleitoral. E aí tem quem diga que ele vai ser deputado federal, né, vai concorrer a deputado federal, ou tem quem diga também que é a hipótese da substituição do próprio Lula.
A Procuradoria-Geral da República recorreu na terça-feira da decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, que anulou todos os processos que condenavam Zé Dirceu, ex-ministro do governo Lula, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão tem um resultado prático imediato. Dirceu consegue de volta os seus direitos políticos e não está mais na lista dos ficha suja. Então, o que aconteceu foi que a PGR recorreu agora e com esse recurso da PGR, a ideia é que ele volte a ser condenado, o que não vai acontecer, né? Então, eu acho que foi algo pro forma, ou seja, vou recorrer aqui para dar mais validade na decisão do STF, para falar que teve recurso, mas na prática a gente sabe no que vai dar. Vamos lá, vamos falar de mais um caso comum, não é normal, mas é comum de acontecer no Brasil. Emendas. Deputados que enviaram 37,5 milhões às cidades onde viraram prefeito, acontece só no Brasil. Os caras destinaram, se você acha que é só fundão eleitoral que elege candidatos, os caras destinaram 35,7 milhões, né? 3 deputados estaduais paulistas direcionaram em ano eleitoral 37,5 milhões em emendas extras distribuídas de acordo com critérios políticos às cidades pelas quais se elegeram prefeitos em 2024. Então os caras têm emenda, eles mandam emenda para o reduto eleitoral deles e concorrem à reeleição naquele lugar. Cara, num país sério, isso deveria ser minimamente proibido. Eu tenho uma visão, a seguinte visão. Nós temos que distribuir bem, né? Tem que refazer uma visão sobre a federação, né, do Brasil, sobre a separação Estado, União e município, no que tange a poderes. A União, ela deveria atentar somente a casos de âmbito internacional e a casos de âmbito interestadual. O restante deveriam ser pautas internas de cada estado. Então eu sou a favor do máximo de descentralização possível. Eu sou a favor de juízes municipais, eu sou a favor de polícias municipais, eu sou a favor de descentralizar, ter uma fiscalização, e o papel de fiscalização, este sim poderia ser realizado. Então, por exemplo, eu teria juízes municipais que poderiam dar muito mais celeridade aos processos, e nesses juízes municipais já ia direto recurso, né, dos tribunais superiores, assim como um juiz convencional, com salários limitados, sabe? Hoje a gente vê juízes ganhando aí, sei lá, desembargadores que recebeu 1,4 milhão de reais, 800 mil reais, uma coisa insana. Então deveria ter um teto, 12, 15 mil reais, juízes municipais, 4, 5 juízes municipais, aí resolvia o problema do município todinho. Tem município que é dependente de vara de outros municípios, né, do estado, que está em outro município. Tinha que resolver esse problema, né? A questão da federação precisava ser revista, pelo menos eu penso assim. Olha só, e quanto aos gastos públicos, aquela vergonha, né? Governo anuncia investimento de 3 bilhões na Lei Rouanet. Cara, é cada município que tem que gastar da sua cultura, ou melhor, cada sociedade do município que tem que investir em sua cultura. Eu fico possesso, revoltado, quando eu vejo um show do Gustavo Lima bancado com dinheiro público. Eu fico revoltado quando um Pablo Vittar da vida vai fazer um show com dinheiro público. Eu fico grilado, pé da vida, quando a Fafá de Belém pega milhões para fazer um vídeo em homenagem a ela pela Lei Rouanet, onde 50, 100 gatos pingados vão assistir uma coisa dessa. E pega milhões para fazer isso. Então o Brasil não é um país sério. Eu sou sem cultura, como vocês dizem, né? Por quê? Porque eu acho que cultura é questão de sociedade. Sociedade. Cultura não é de Estado. Essa é a minha visão. Tá? Essa é a minha visão. Precisa ser repensado, precisa ser modificado. Pagar os artistas para falar bem do governo, isso não é coisa de democracia, né? Isso é coisa de autoritarismo, de lugar onde as pessoas são capachos do governo. Isso, para mim, não pega bem. Bom? É isso, pessoal. Quem ficou até o final, curte, compartilha, deixa o seu comentário aí. Quem não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, dá uma força aí para o nosso canal. Isso ajuda bastante. E a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado e até
Próximo editorial.